Opa, tudo bem? Aqui é o Henrique, você está prestes a assistir um trecho da aula que eu acabei de gravar, tá fresquinha, onde eu revelo qual é o tipo de reserva mais vantajosa para acomodações por temporada ou hospedagens. Se você está cansado ou cansada daquelas reservas concentradas nos finais de semana ou de estar refém dos feriados ou da alta temporada para conseguir reservas vantajosas, esse vídeo, essa aula é para você. Se você quiser conferir o conteúdo na íntegra, a aula completa, é só clicar na janela ao final do vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve e clica no sininho para receber as notificações dos conteúdos gratuitos que eu coloco aqui no YouTube toda semana. Boa aula! Que estratégias específicas são essas? Para quê? O que a gente está falando aqui? Atrair reservas vantajosas, que hoje, no ponto que eu estou me fazendo provar, são reservas via de regras mais longas, são as reservas maiores, tá? E olha só, são essas 3 ações aqui, bem específicas, que eu vou dar para você. E é o seguinte, já que a gente está falando de reservas mais longas, a gente tem que entender quais formas, o que a gente tem em mãos, né? O que a gente pode executar, qual ação a gente pode tomar para atrair esse tipo de reserva, porque a gente já entendeu, eu pelo menos entendo que as reservas mais longas trazem mais resultado para mim, então eu tento fazer ações, procuro coisas que ajudem, que atraiam esses tipos de reservas, tá? Então vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, qual é o público que costuma ficar mais tempo? Qual é o público que passa estadias mais longas? E aí eu identifiquei 2 públicos. O primeiro é um que a gente adora, são famílias. Por que famílias? Porque famílias normalmente se planejam. A família normalmente é o seguinte, vamos supor uma família básica de pai, mãe e filho. O pai trabalha, a mãe trabalha e o filho estuda. Então, quando eles viajam, eles planejam viajar pelo menos uns 5, 6 dias. Normalmente, aí o filho dá trabalho, é melhor ficar num lugar mais tempo do que ficar pulando de galho em galho. Normalmente um padrão, tá? E por que família é bom? Porque normalmente família tem mais poder aquisitivo, normalmente família cuida mais do apartamento. Aí você pode me falar, Henrique, para aí, né? Você sabe que criança dá trabalho, criança arrisca lençol? Sim, eu concordo com você. Criança costuma ser problemática no sentido ali de fazer umas coisas que não deveriam. Mas, via de regra, a família em si tem mais zelo, tem mais cuidado. Não é um grupo de jovens, um grupo de pessoas ali que está indo para fazer festa, algazarra, tá? Isso aqui é um padrão. Normalmente, famílias costumam ficar mais tempo, tá? E outro público que agora está muito alto, né, que agora estão chamando de pleasure, que é a mistura de business mais pleasure, negócios mais prazer, é o público de trabalho. Né? Por quê? Porque após tudo isso que a gente passou aí da pandemia, ficou provado que as pessoas conseguem trabalhar ainda tendo muita produtividade, mesmo longe do escritório, mesmo de forma remota. Então, esses danos são os públicos que, via de regra, por padrão, costumam ficar mais tempo. Já que a gente entende que esses são os públicos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar as configurações do anúncio para deixar mais atrativo. Configurações do anúncio. Vamos entender algumas configurações aqui. Por exemplo, título. O que a gente pode colocar no título para atrair quem trabalha com família, quem viaja para trabalho ou quem viaja com família? Ou com família, eu gostaria de saber se o condomínio, por exemplo, se é um condomínio, se tem área para criança, se tem brinquedoteca, se o apartamento ou imóvel tem grades de proteção na varanda, na janela. Então, tem algumas coisas que, por exemplo, se eu sou um pai, eu não sou pai, mas se eu sou um pai buscando um lugar para ir com meus filhos, com minha família, eu quero saber se aquilo é apropriado. Então, se, por exemplo, no título você usa alguma palavra que aquela pessoa se identifica, já aumenta as suas chances. Se na foto de capa você já bota uma foto que passa uma impressão, um ambiente acolhedor / familiar, isso é outra coisa. Mesma coisa com o trabalho. Pô, se eu estou trabalhando, o que eu quero? Eu quero um escritório home office, eu quero uma internet rápida. Você pode botar, por exemplo, no título, isso que eu estou te falando. Você pode explorar a velocidade da internet no título, tá? Você pode botar a palavra home office. Você pode procurar maneiras, e aqui no título e as fotos são bons exemplos disso. Por exemplo, eu administro algumas acomodações dentro de condomínio. Então eu boto muita foto do condomínio para ver que o condomínio é apropriado para criança, tem coisa para ela fazer, que dentro do apartamento tem tela de proteção, eu destaco isso, tá? Família, por exemplo, tem família que gosta de cozinhar, coloca que é cozinha completa, tá? E aqui isso tá... e outra coisa aqui é você selecionar, você não esquecer de selecionar as amenidades. Por quê? Eu já vou passar com você, já deixa eu falar aqui logo, as estruturas, a estrutura oferecida. Por quê? Pô, se é uma família viajando, por exemplo, para cozinha, é legal que tenha jogo de panelas, é legal que tenha coisas para criança. Então, o que é importante? Você, além de oferecer, eu vou passar alguns bons exemplos aqui, você lembrar de atualizar no anúncio. Porque às vezes você faz uma melhoria no seu apartamento, na sua acomodação, na sua pousada, e você esquece de checar o quadradinho lá.
E quando você esquece de botar um quadradinho, quando um cliente, quando um hóspede pode fazer uma procura e colocar aquele filtro, você nem aparecer vai. Por quê? Porque a pessoa que quer viajar tá buscando algum lugar com aquele filtro. Então, não basta só oferecer, é importante você lembrar de tanto sinalizar essa amenidade, essa comodidade, quanto de você procurar formas de explorar. E, como eu te falei, qual é a forma que a gente tem de explorar? A gente tem o título, a gente tem a foto de capa, entendeu? Então, existem formas de explorar. E não só a de capa, como as outras fotos, mas a de capa é para, né, quando for um grande diferencial, a pessoa vê logo na página de pesquisa, quando ela está pesquisando, né? Uma acomodação. E aí, quando a gente fala de estrutura, quais são os melhores exemplos de estrutura para atender os dois públicos? Wi-Fi rápido, agora com a pandemia nem se fala, pet friendly. Se você não tiver um motivo muito forte para não aceitar animal, considere aceitar, porque muitas pessoas querem viajar com seus animais, tá? Pet friendly é um bom exemplo de uma coisa que está virando diferencial. Pô, tem pessoas que não abrem mão de viajar com cachorro, por exemplo. Então, entre uma acomodação que ela gostou muito e uma acomodação que ela gostou mais ou menos, só que é mais ou menos aceita, cachorro, e a que gostou muito não aceita, provavelmente essa pessoa vai na mais ou menos, tá? O que mais? Pô, estacionamento. Se a gente está falando de reservas mais longas, pode ter muita gente que quer viajar de carro, né? Pode ser reserva mais curta. Na pandemia foi constatado muitas reservas na mesma região para pessoas, moradores locais. Para quê? Para variar de ambiente, para ter um lugar novo de trabalho, para arejar um pouco a cabeça, né? Porque ficou muito tempo enclausurado por conta do isolamento. Então, estacionamento é uma coisa importante para quem fica mais tempo, principalmente para a família, por exemplo. O que mais? Os utensílios de cozinha. Mais uma vez, saiba explorar isso no título, saiba explorar isso nas fotos que eu chamei aqui de configurações do anúncio, tá bom? E outros exemplos aqui, escritório. O que é escritório? É uma escrivaninha com uma cadeira, com uma luminária, né, uma bancada agradável, com espaço para a pessoa sentar, e um Wi-Fi rápido. Para quê? Para quem estiver viajando no trabalho, né, ter boas condições ali na sua acomodação, na sua hospedagem. Mesmo que a sua acomodação, mesmo a sua hospedagem fique numa área mais rural, mais isolada. Hoje em dia, o importante é isso. É menos aonde e mais as condições, tá? O que mais? De ar-condicionado, tá? Isso aqui, tudo isso que eu coloquei aqui, foram elencados pelo Airbnb como os itens ou amenidades mais buscadas na época da pandemia.